Tu és o príncipe da paz. Não há ninguém como o Senhor. Não há nenhum outro nome como o Senhor. E é diante desse nome que todos se ajoelharão. É diante desse nome que todos cantarão suas canções. É diante desse nome que histórias serão contadas, assim como na igreja de Atos, assim como 2000 anos depois ainda continua se falando, é a respeito do seu nome. Porque o seu nome é vida, no seu nome há poder, no seu nome há alegria, no seu nome há felicidade. E todas as coisas funcionam no seu nome. Todas as coisas. Todas as coisas. E não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém como o Senhor. E é em seu nome que nós nos reunimos para te adorar. E é em seu nome que nós nos reunimos para abrir o nosso coração e para ser nós mesmos. Senhor, durante essa noite, nós pedimos que a Tua palavra fale aos nossos corações, porque nós precisamos dela. Porque nós, sem a Tua palavra, nós não conseguimos mover nem pela direita, nem pela esquerda, quanto mais enxergar alguns palmos adiante de nós. Nós precisamos dela porque ela é a lâmpada que ilumina os nossos pés. Ela é a lâmpada que ilumina as nossas mentes, ela que descortina os nossos olhos e faz tudo ficar claro e a gente pode enxergar. Que nessa noite, Senhor, a Tua palavra fale conosco. Mais uma vez, em Seu nome, Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar. As crianças podem se seguir com os professores. Elas subirão para a escola bíblica e aprenderão um pouquinho mais sobre o Evangelho o qual nós nos reunimos aqui para falar dele, o Evangelho do nosso Santo Senhor Jesus Cristo, as boas novas de Deus. Irmãos, estamos no meio de uma série chamada Atos Igreja em Chamas. A ideia dessa série é que nós, ao estudarmos o livro de Atos, e estamos fazendo isso também na Escola Bíblica Dominical, eu sou grato a Deus pelos novos professores que Deus tem levantado, pelo pessoal que segue unânime, frequente na Escola Bíblica, a gente tem aprofundado a cada domingo que passa, estudando a fundo mesmo. E era uma das características da igreja da época, era o estudo bíblico permanente, então eu estou aproveitando disso para incentivá-los, encorajá-los, desafiá-los e exortá-los, ok? Exortá-los a participarem também. Nosso desejo é que todo mundo cresça, que todo mundo cresça junto, não é que um cresça mais do que o outro, mas é que todos cresçam juntos, esse é o nosso desejo. Então, participe você também da nossa Escola Bíblica Dominical, e a gente tem estudado sobre isso, e não só sobre isso estudado, mas também nós temos falado sobre isso nos nossos grupos pequenos. Semana passada, semana retrasada em casa, nós nos reunimos e oramos uns junto com os outros, e era isso que caracterizava a igreja de Atos. Nessa semana a gente vai fazer isso também, e nós queremos ensinar aquilo que eles ensinavam e perseverar como eles perseveravam. A gente tem muito que aprender com eles. Eu quero desafiá-los, vocês, a entrarem nessa jornada. É por isso que estamos estudando Atos, a igreja em chamas. E o pastor Jay, na semana passada, ele falou um pouquinho sobre que o Senhor Jesus Cristo não é uma pinata no qual a gente vai e bate e todas as coisas acontecem e caem. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês em Atos, no capítulo 4. Acho que, Mateus, então, um pouquinho de, microfonia aqui. Atos capítulo 4, no verso 32 em diante. Se você não trouxe a sua Bíblia, só acompanhar ali na frente, ali em cima. Mas nosso encorajamento é que você sempre traga a sua Bíblia, tá bom? Se a gente começar a perceber que vocês estão mais olhando para lá do que para a Bíblia sua, a gente cancela lá, tá? Então nos ajude a manter, ok? Então vamos lá, Atos capítulo 4, verso 32, 33, diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham.
Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre eles, sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. No capítulo 5 continua a história. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu sua propriedade e ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante, levou e o colocou aos pés dos apóstolos. Ela não lhe pertencia e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. A gente leu 2 conjuntos de textos no final do capítulo 4 e no início do capítulo 5. Todos esses textos falam de uma mesma história. Se a gente for olhar um pouquinho para trás, ainda no capítulo 4 a gente vai ver que no capítulo 3 a gente vai ver que Pedro, ele havia, junto com João, ele havia ministrado sobre um coxo e falou: aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Então ele estava dando um pouco mais daquilo que realmente ele tinha, que era a presença do Senhor. Ele levanta, o coxo levanta e anda, e milagre acontece. Eles aproveitam essa oportunidade, vão lá, pregam o evangelho. Mais de 5.000 almas são convertidas pelo poder do Espírito Santo e a igreja do Senhor começa a crescer. Ainda no capítulo 4, Pedro, então, por causa desse evento, ele é levado até o Sinédrio para ser julgado, porque o cristianismo estava crescendo. A igreja do Senhor Jesus estava crescendo. E pensa que vida de discípulo do Senhor é uma vida assim, é muito legal, é bom, sim, é muito bom. Mas a bondade opera no meio da maldade. A vida do cristão é luz em meio às trevas. É um paradoxo total, assim como a cruz o é. É sempre paz no meio da guerra. É sempre esperança no meio da desesperança. É sempre felicidade em meio às infelicidades. Então Pedro, proclamando o Senhor como o Rei, como aquele que trouxera uma nova vida para aqueles que acreditariam, estava lá sendo julgado, estava sendo perseguido. E ele vê, o que acontece de repente é que toda a igreja começa a orar por Pedro. E isso é uma marca da igreja, a oração. Toda a igreja passa a orar por Pedro. O cristianismo, o verdadeiro sentido do cristianismo, de entender que somos cristãos. Algumas marcas exigidas de nós, tanto a perseverança nos estudos, quanto a oração. A igreja estava orando porque Pedro lá estava preso. Pedro então, ele é liberto da prisão. Ele sai. A igreja então, por causa dessas perseguições, aí no meio do capítulo 4, eles começam a orar ainda mais. É uma característica que a gente vai ver em todo o livro de Atos que a gente está estudando. A gente vai estudar todo o livro de Atos, que a igreja sempre crescia quando era mais perseguida. Aí eu te pergunto, quando é que mais você tem intimidade com Deus se não é diante das suas aflições? Quando é mais que você o busca se não é diante das suas perseguições? Quando é mais que você ora se não é ante a frustração? Não tem que ser assim.
Não tem que ser assim. Mas o Senhor já conhecia os nossos corações e sabia que qualquer comodidade serviria para que a gente sentasse o banco na igreja e ficasse lá sem fazer nada e só viesse participar todos os domingos. Ok? O que Deus faz? Coloca a perseguição para que as pessoas saiam da zona de conforto. Assim Deus fez com eles, assim Deus faz comigo e faz com vocês. E vai fazer, se não está fazendo. Essas são as boas novas. Por quê? Porque aí você vai aprender a depender de Deus. Porque é nesse momento que você se apega a Ele, como um filho que precisa do Pai. E é isso que Deus sempre quis, dependência dEle. É isso que Ele sempre quis. Lembra, no Velho Testamento, a maioria de vocês talvez sejam crentes. Uma coisa que Deus disse é: eu serei o seu Deus, e vós serão o quê? O meu povo. Eu serei o seu Deus, e vós serão o meu povo. Era sempre isso que o Senhor quis. E uma das formas que a gente fica realmente dependente de Deus é quando a perseguição vem sobre nós. E aí começou uns pequenos ensaios da perseguição sobre a igreja. Agora, nesse exato momento, nesse momento que a gente está estudando e a gente vai entrar, não é mais sobre perseguição que está acontecendo, mas é alguma coisa talvez extraordinária que acontece na igreja. As pessoas começam a dividir as suas coisas, as pessoas começam a vender as suas coisas em prol dos necessitados. Uma outra marca da igreja. E algo terrível acontece aí. Alguém que tenta enganar, que não era preciso, Deus vai lá e tira a vida deles. Isso nunca tinha acontecido. É a primeira vez que acontece isso na igreja cristã. É a primeira vez. Muitos romantizam a igreja primitiva, achando que na época era tudo um mar de flores. Não, aqui a gente está deparando com o primeiro problema. Mentira, hipocrisia, entre outras coisas que a gente vai ver no coração de Ananias e Safira. E a mensagem de hoje talvez seja uma resposta para a sociedade. A gente sabe que a gente está numa sociedade, talvez a sociedade do espetáculo, onde todas as coisas são feitas para que vocês recebam aplausos, ou likes para as mídias sociais, ou compartilhamentos. Essa sociedade do espetáculo, a gente faz de tudo, para que a gente possa ser notado. A gente sabe que uma das necessidades humanas, e a gente vai ver isso, tinha um cara chamado Maslow, um cientista social, que foi falar sobre o ser humano, explicando sobre ele. Ele fala que uma das necessidades do homem, a necessidade nossa, é ser aceito, é pertencer a algum grupo social. Na sociedade do espetáculo, os tímidos, eles não têm estadia, eles morrem, eles são descartados. Na sociedade do espetáculo, apenas uma pessoa mediana não tem vez. Na sociedade do espetáculo, você ser você mesmo pode ser um grande risco. Na sociedade do espetáculo, se você não produz nada de diferente, nada de legal, você é execrado, você é colocado para fora, você é convidado para se retirar. Produtividade é a palavra talvez dessa era, performance. Não é o que nós aprendemos na escola, não é o que a sociedade cobra. Tudo é a respeito de produtividade, tudo é a respeito de performance. Isso é que a sociedade nos impõe. É isso que a gente encontra no mundo lá fora. A sociedade, então, na sociedade do espetáculo, vai produzir, como as pessoas não conseguem ser pessoas que produzem realmente, ou sejam performáticas o resto da vida, elas tentam se reinventar, e se reinventam tanto, que acabam perdendo a si mesmo, já não são mais elas. Na sociedade do espetáculo, então, começam a aparecer artistas, atores, atrizes, que fingem ser o que não são apenas para ganhar aplausos. É isso que a sociedade do espetáculo produz. Às vezes você vai me perguntar, mas pastor, então a culpa é da sociedade? Eu vou te perguntar, quem faz parte da sociedade? Eu e você. A culpa é nossa. Então existe uma relação simbiótica.
daquele que recebe o aplauso e daquele que faz a vida a ter que ser um grande espetáculo, uma grande ilusão. Então aquele que promove o espetáculo, depende daquele que está fazendo a performance. Assim como aquele que está fazendo a performance precisa do espetáculo. Isso é uma relação simbiótica, corta um, morre o outro. Quantas vezes a gente fica procurando aplausos ou tapinha nas costas e ouvir aquela palavra good job? Quantas vezes? Às vezes das nossas próprias esposas, dos maridos. É interessante se a gente for olhar agora um pouquinho para trás, na sociedade do espetáculo, ou no teatro. Toda a arte começou na Grécia. E se a gente for olhar para trás, a gente vai ver que aqueles atores que faziam peças teatrais eram chamados, isso é um bom nome, de hipócritas. Hipócritas eram pessoas que faziam teatros. A sociedade do espetáculo, logo, a gente pode chegar a uma conclusão. A sociedade do espetáculo produz artistas. Se produz artistas, a gente vai olhar no grego o significado e a gente vai chamar de hipócrita. Então, a sociedade do espetáculo produz o quê? Hipócritas. 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 É isso que a sociedade do espetáculo produz. Pessoas que não são e fingem ser a todo e todo momento. Óbvio que depois a gente traduziu hipocrisia, isso lá por um século XIV, mais ou menos, século XV, entrou para o vocábulo a palavra hipócrita com outro sentido, já não mais com o sentido de um cara que faz teatro. Mas a raiz da palavra é a mesma. No teatro as pessoas fingem ser o que não são. O hipócrita então passou a ser aquela pessoa que finge ser aquilo que não é. E aí a gente começa a entender Barnabé e Ananias. A mensagem de hoje é uma resposta à sociedade do espetáculo. A sociedade do espetáculo. E eu queria mergulhar com vocês e a gente começa a discutir sobre o texto baseado em pelo menos 3 premissas. Primeiro, a gente viu ali que Deus, através de Pedro, com o poder do Espírito que havia sobre a igreja, ele fala que a mulher iria morrer, a mulher morre, Safira. Ele fala que Ananias iria morrer, ele morre. Talvez muitos de vocês, mas Deus não é amor. Por que Deus fez isso? Bom, eu primeiro quero dizer para vocês, a primeira premissa, antes do nosso diálogo, é que Deus não é fruto das nossas emoções. A gente, às vezes, por causa também do pensamento grego, que influenciou a nossa vida, influenciou todas as coisas, a gente tenta maximizar o amor de Deus. E a gente esquece que a ira, a justiça, a gente esquece que a santidade é também um atributo de Deus. Às vezes a gente tenta maximizar apenas um atributo de Deus. E é errado, não façamos isso, ok? Deus é tão infinito em seu amor, assim como é tão infinito na sua justiça. A infinitude do seu amor e a infinitude da sua justiça está em Deus, ok? Primeiro ponto. Segundo, a igreja primitiva não era perfeita. A gente precisa aprender a acabar com um pouquinho com o romantismo. O romantismo em excesso às vezes faz mal. A gente chama isso de sentimentalismo tóxico. Intoxica as pessoas. Pare de romantizar a vida. Não é assim tão romântica como vocês acham que são. Talvez, é um romance, é uma linda história de amor. Sim, é uma linda história de amor que começa com a morte do Filho de Deus. E quem matou foram vocês, fui eu. Essa é a linda história de amor. Porém, um amor unilateral. E o amor que nós temos por Ele é porque Ele nos amou primeiro. E se esse amor que nós o amamos é por causa do Espírito que vive em nós. A história, então, de amor da igreja cristã começa com sangue. Começa com sangue. Com o sangue de Jesus. E às vezes, romantizamos demais e anulamos certas coisas. Anulamos o significado do pecado. Esquecemos do temor.
Esquecemos do significado do sangue derramado, do sacrifício. Esquecemos do que significa punição. Esquecemos do inferno. Esquecemos de levar uma vida mais obediente, mais temerosa. Porque tudo é um romance. Parece que estão diluindo o evangelho no leite com pera, entregando para as pessoas. Suquinho de groselha tem sido distribuído. E não é assim. A vida nossa começa no apontamento que nós somos pecadores amados pelo Senhor. E às vezes as pessoas só cortam essa parte, né? Pecadores, nós só somos amados pelo Senhor. Terceiro ponto, a terceira premissa. A igreja não é uma brincadeira. A igreja do Senhor não é uma brincadeira. Para que a gente possa entender o texto, a gente precisa entender essas três premissas. Primeiro, que Deus não é fruto das nossas emoções. Pare de maximizar o amor. Segundo, que a igreja primitiva não era perfeita. Tome cuidado com o excesso do romantismo. Terceiro, que a igreja não é brincadeira. Muitos brincam de ser igreja. E ok, não estou dizendo de igreja, instituição. Eu estou falando igreja, corpo de Cristo. E as pessoas costumam meramente falar mal falando de igreja. Falam mal de igreja, ok? Não estou dizendo igreja e instituição. Eu peço que vocês desassociem, divorciem o sinônimo de igreja com instituição. Ok? Instituição, igreja do Redentor é uma instituição. Igreja, o corpo do Senhor, eu e você, mais os nossos irmãos presbiterianos, irmãos batistas, irmãos da Assembleia de Deus, outros irmãos que estão espalhados por todo lugar do mundo. Essa é a igreja do Senhor. Esse é o corpo visível do Senhor sobre a terra. E muitas vezes a gente fala mal de igreja, e a gente fala mal da noiva do Senhor. A gente fala mal de nós mesmos. Parece que estamos brincando com o sacrifício de Jesus na cruz, e a igreja não é brincadeira. A igreja que começou a ordem do Senhor, aquilo que ele falou lá em Atos 1:8, que o Espírito viria, e eles teriam de ser testemunhas lá naquela cidade deles, Jerusalém, até os confins do mundo, ou confins da terra, que é a gente, e naquela época se referia à Ásia Menor, e todos aqueles lugares. Não era uma brincadeira, não era uma promessa feita da boca para fora. Realmente o Espírito do Senhor está sobre a igreja dele. O que aconteceu era justamente para que as pessoas pudessem entender isso. E quando a gente pega essas três premissas, a gente começa a entender melhor esse texto, aquilo que Lucas queria dizer, contando os atos dos apóstolos. Eu quero então mergulhar em alguns textos com vocês. Como por exemplo, se vocês lerem lá, em Atos 4:32, a palavra do Senhor vai dizer da multidão os que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. A história que entra na Ananias e Safira começa com um estilo de ser igreja. Começa com todo mundo crendo, todo mundo tinha uma somente. Começa com ninguém considerar que tinha as suas próprias coisas. E eles testemunhavam a ressurreição do Senhor Jesus e a graça dele estava sobre essas pessoas. 3 pontos que eu queria ver aqui com vocês. Primeiro, eles estavam em perfeita harmonia. Ok? Eles estavam juntos. Unanimidade. Eles gastavam tempo juntos. Na cidade, lá era mais fácil. Por que eles tinham gastado tanto tempo juntos? Porque eles eram perseguidos. Então eles viviam em comunidade. Está vendo a perseguição? E hoje, talvez, falar com as pessoas só no domingo e só um oi e até logo. A gente não consegue mais. Será que tem que vir uma perseguição para que a gente possa viver mais junto, mais próximo? Espero que não. Mas o Senhor sempre está convocando a vivermos em perfeita harmonia uns com os outros. Essa era uma característica deles. Eles viviam em perfeita harmonia. Tanto harmonia não significava só aquela brodagem que eu tenho com o Alan, mas significava entender o coração dele, saber das necessidades dele e ele saber da minha. De novo, a sociedade do espetáculo proíbe que o Alan venha e fale das necessidades dele para mim e proíbe que eu fale das minhas necessidades para ele. A sociedade do espetáculo vai mostrar que eu tenho que mostrar minha performance para o Alan, e o Alan tem que mostrar a performance dele. Por isso
fica falando brincadeira. Brincadeira. Mas será que para viver em harmonia a gente vai ter que fingir que está tudo bem? Não. Viver em harmonia significa conhecer o coração do irmão. Uma outra coisa interessante nesse verso 32, eles tinham um coração totalmente desapegado, não é? É aquela propaganda desapega, né? Não tem? Então, eles tinham um coração totalmente desapegado. Um coração desapegado significa que eles não eram socialistas, ok? Eles não eram socialistas, ok? De novo, eles não eram socialistas. Não venham com a historinha que o socialismo começou aqui, tá bom? Não leiam desse jeito, como muitos já leram e erraram feio. Passaram quilômetros de distância, ok? O comunismo não nasce aqui, o socialismo não nasce aqui. Mas eles tinham um coração desapegado. O que significa isso? Significa o quê? Ou você ama a Deus ou você ama Mamon. Lá eles estavam amando a Deus. Lá eles estavam reverberando a palavra do Senhor Jesus. Eles tinham um coração não voltado para as coisas materiais, mas sim voltado para o reino do Senhor. Porque o Senhor Jesus, lembra da parábola, quando lá em Marcos 13, que ele vai contar que tinha um cara no campo, um rapaz muito trabalhador, e ao achar um grande tesouro no campo, ele vai e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Assim é o reino dos céus. Então a igreja havia entendido que Jesus, o reino de Deus, era o tesouro no campo. Isso significa que todas as outras coisas não possuíam valor algum. Por isso o coração deles era desapegado. Terceiro, grandiosa graça de Deus estava sobre eles. O que significa isso? Que não havia nenhum mérito para eles, que não havia nenhum ponto positivo, simplesmente era um favor imerecido de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Então o que eles faziam? No verso 35, 33, 35, a gente vai ver uma coisa interessante. Primeiro que eles queriam, os judeus, eles queriam acabar com essa verdade. Porque as pessoas estavam vendo que Jesus realmente tinha sido ressuscitado, ou foi ressuscitado pelo próprio Espírito de Deus. Os judeus não queriam que essa verdade fosse adiante. Eles testemunhavam. Se você olhar volta um pouquinho no próximo slide. Se você olhar no finalzinho ali, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar. Eles testemunhavam da ressurreição. Eles testemunhavam. Era isso que o Senhor pediu para que eles viessem a fazer. Sede minhas testemunhas. O que eles estavam fazendo lá? Testemunhando a respeito da verdade em Jesus. A segunda coisa que eles faziam, eles compartilhavam. Se a gente olhar o significado desse testemunhar, a gente precisa entender que quando a gente começa a olhar sobre testemunhar, a gente vai entender que primeiro eles estavam obedientes à missão e eles estavam vivendo, eles eram testemunhas, eles tinham presenciado, eles falavam disso, eles falavam todos os dias. E não era só também da boca para fora, eles também compartilhavam, eles também ajudavam os necessitados. Por quê? Porque a igreja daquela época era perseguida. E a igreja era perseguida, eles não poderiam trabalhar. Eles não tinham suas próprias condições financeiras para se sustentar. Então, sabendo que o irmão estava passando necessidade, o que eles faziam? Vendiam tudo que tinham. Porque eles estavam sendo perseguidos por causa da verdade que era Jesus. Eles compartilhavam, não era por lei, não era porque era um mandamento do Estado ou um mandamento da igreja, era um exercício voluntário. Sabe por que eles faziam isso? Porque eles amavam as pessoas. Lembra que eu falei que o coração desapegado? Quando o Senhor converte o seu coração, Ele faz com que o seu coração se desapegue desse mundo e se apegue a Deus. E se apegar a Deus é se apegar ao reino dEle. Se apegar ao reino dEle é também se apegar às pessoas. É isso que o Senhor faz na conversão. Ele muda totalmente. E agora a gente começa a ver uma coisa interessante.
nesse exato momento em que eles testemunhavam a respeito de Jesus, da ressurreição de Jesus, e nesse exato momento em que eles compartilhavam, eles estavam mostrando que a palavra de Jesus estava viva e funcionava. Lembra que Jesus deu um novo mandamento para eles? Quais era aquele novo mandamento? Amar a Deus e amar as pessoas. Enquanto eles falavam de Deus, enquanto eles falavam de Jesus, eles estavam amando a Deus. Enquanto eles entendiam a necessidade alheia e falavam e doavam suas coisas, eles estavam amando as pessoas. O que os judeus olhavam, uau, aquilo que Jesus um dia falou é verdade. É verdade. O que eu quero dizer para vocês, meus amigos, é que a palavra do Senhor continua viva. E ela é verdade. E ela funciona. Lembra do Sermão do Monte, em que Jesus estava ensinando uma nova ordem para os religiosos? Se você ver um irmão que precisa de uma túnica e você tem duas, o que você faz? Dá sua túnica a ele. E lá a igreja estava cumprindo aquilo que Jesus havia dito no Sermão do Monte. Porque a igreja do Senhor mostrava então que Jesus havia sido ressuscitado, que toda a mensagem era verdadeira, que tudo aquilo que o profeta um dia havia falado no Velho Testamento estava se cumprindo por meio da igreja. Irmãos, se Jesus é a esperança desse mundo, a esperança é por causa da igreja, é vista por causa da igreja, é vista aqui, em nós, através das nossas vidas, não por causa das minhas obras ou das suas obras, mas por causa do Espírito que está sobre nossas vidas. Agora, uma coisa maravilhosa e linda a gente vê que realmente o poder do Senhor estava lá. Estava lá. Eles amavam as pessoas, cuidavam delas. Um ponto interessante. Você quer perceber se a sua vida cristã está meio morta, morrendo, se já não faz mais sentido certas coisas? Só você olhar para a sua vida. Só você olhar um pouquinho para ela. Como você tem enxergado as pessoas com necessidades ao seu redor. Lembra que Jesus falou que você tem duas túnicas, dê uma para você amar o seu próximo? Só você olhar um pouquinho, você sabe como está a sua vida de verdade. Qual é a marca da sua vida? Qual é a marca da Igreja Redentora? Qual é a marca da sua igreja? Qual é a marca da sua casa? Pelo que as pessoas conhecem a sua família? Pelo quê? Pelo que os seus vizinhos te conhecem. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo, ele vai dizer assim: e por minha causa davam glória a Deus. Paulo dizendo que por causa dele, das coisas que eles faziam, as pessoas glorificavam a Deus. Seus vizinhos glorificam a Deus por sua causa, sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, namorados, vizinhos de porta. Qual é a marca da igreja chamada família? Qual é a marca? A marca deles, eles testemunhavam e repartiam, gastavam tempo orando, gastavam tempo estudando. As pessoas viam tudo aquilo lá e começaram a perceber qual é a sua marca. Por que você é conhecido? Lembra que a sociedade do espetáculo está cobrando isso de vocês. Não finjam ser o que não são. Sabe o que vai acontecer se fingirmos? Vamos pegar o exemplo Ananias, então, e a gente vê o que acontece com ele. Vamos lá. Se a gente olhar para o verso 36 e 37, a gente vai ver, aliás, no verso 36 e 37, no capítulo 5 até o verso 11, a gente vai ver dois tipos de pessoas. Um Barnabé, dois Ananias e Safira. Vamos chamar só de Ananias, ok? Vamos falar que o homem e a mulher são um só, então vamos representar só por Ananias, ok? As feministas vão dizer, e Safira? Tá bom, gente, Safira no meio também, tá? Mas vamos lá, dois homens. A igreja não era perfeita. A
A igreja tinha seus problemas. O Senhor tinha ensinado a igreja o que eles tinham que fazer. Eles tinham que amar a Deus. Eles tinham que ajudar as pessoas. Eles tinham que amar as pessoas. Eles tinham que ser testemunha. Eles tinham que cuidar dos problemas. Beleza. A igreja, por ser perseguida, começou a ter alguns problemas. As pessoas não tinham o que comer, não tinham o que beber, não tinham, passavam dificuldades. O que Barnabé fez voluntariamente. Não foi uma exigência de Pedro. Não foi uma exigência de João. Barnabé vendeu tudo que tinha. Vendeu tudo. Absolutamente tudo. O nome de Barnabé foi chamado de encorajador. Também com um cara desse. Barnabé, o nome dele, o significado dele era filho da consolação. Encorajador. Qual o significado do seu e do meu nome? O que isso pode significar? Não estou falando a origem dele e tal, mas eu estou dizendo o que nós representamos. Meu desejo hoje é que sejamos conhecidos como encorajadores, como Barnabés, ok? Como Barnabés, como encorajadores. O que ele fez? Bom, se a gente olhar para Barnabé, ele doa tudo. O que o coração dele é? Desapegado ao material e apegado às pessoas. Lucas o chama de um bom homem. E quando ele doa tudo, ele mostra que o coração dele estava em primeiro lugar no reino dos céus, porque ele entendia que todas as demais coisas seriam acrescentadas. Aonde está o nosso coração? Ele deve estar no reino dos céus. Se a gente entende isso, a gente não vê problema nenhum em ser generoso. Não tem problema nenhum em se preocupar com as pessoas. Mas só conseguimos se preocupar com as pessoas quando paramos de olhar para nós mesmos. Lembre que a sociedade do espetáculo vai fazer você olhar para si mesmo, olhar para dentro de você. Eu estou pedindo para que vocês olhem para fora, olhem para os seus vizinhos, olhem para a rua, olhem para fora, parem de olhar para vocês. Às vezes a gente olha muito para a gente, e toda vez que a gente se preocupa demais com a gente, demais, parece que o nosso coração não está no reino dos céus. Não está em primeiro lugar, está nas demais coisas. Faz sentido? Na outra parte da história a gente vê outro tipo de homem. Primeiro a gente viu Barnabé, o encorajador, cujo coração engajado no Senhor. Agora a gente vê um homem chamado Ananias e Safira. Ou um casal, Ananias e Safira. Um tipo de homem que talvez tipifica muito nos corações que a sociedade do espetáculo produz. Corações hipócritas e perfumáticos. Bom, vamos lá, não era regra, ok? Eles não precisavam vender tudo. Foi uma ação voluntária. Não era regra, não foi uma coisa imposta. O amor, ele é voluntário. Quando não é voluntário, a gente desconfia. É pressão. O amor tem que ser voluntário. A doação tem que ser voluntária. Por isso que Paulo vai recomendar, façam isso conforme o seu coração. Como você propõe o seu coração, tem que ser voluntário, não era regra. Talvez Ananias, quando olha isso, ele trama junto com Safira, ele vai e vende as suas coisas. Ele não precisava vender. Ele venderia se ele quisesse. E quando ele vende, ele vai e doa só uma parte. Ele não doa tudo. Ele queria mostrar para as pessoas que ele também era um cara legal. Ele queria, porque a sociedade do espetáculo produz isso. E a sociedade do espetáculo mora no nosso coração. Toda hora está dizendo, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. É isso que a religião ensina. É por isso que você é cobrado todos os dias. E ele vai lá e então vende tudo. Ele trama com a sua esposa, olha, a gente vende tudo e a gente dá, tá bom? A gente mostra que a gente também está cooperando com o sofrimento alheio. Mas só que a gente guarda um pouquinho, porque vai que Deus não nos dê alguma coisa. Então a gente esconde, a gente guarda. Vai que Deus, vai que aquilo que Jesus falou que as demais coisas não viriam. Vamos imaginar esse contexto. Ele vai lá e guarda, e retém parte. Ele chega para Pedro e deposita lá aos pés dos apóstolos, mostrando que ele estava interessado nas dificuldades alheias. E Pedro fala para ele o seguinte, basicamente, diz assim, como assim? Como assim? A propriedade era de vocês. Vocês a venderam e guardaram dinheiro?
O dinheiro era seu. Por que vocês fizeram isso? Em outras palavras, vocês não precisavam guardar parte alguma, vocês nem precisavam vender. Não era uma lei que estava mandando e obrigando vocês a fazerem isso. Por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Pedro fala para Ananias. Ananias tem resposta, cai duro no chão. Ele encontra Safira. Safira não sabia o que tinha acontecido com Ananias. E Pedro faz o mesmo questionamento. E ainda pergunta mais, por que vocês concordaram em fazer isso? Não faz sentido. Vocês não precisam mostrar. Safira, Ananias, vocês não precisam mostrar nada. Vocês não precisam viver num baile de máscaras. Vocês não precisam ser hipócritas. Pessoas que fazem parte de um mero espetáculo. Não precisa fazer isso. Porque vocês concordaram. Está vendo aqueles moços ali, tipo Eric, lendo lá no fim? Está vendo? Eles acabaram de enterrar o seu marido. Eles vão fazer o mesmo com você. Safira cai morta. Qual o resultado disso? Grande temor começou a ter no coração de todos que ouviram essas palavras. O que eu quero com isso é que temor exista no nosso coração e saber que isso não é brincadeira. Que não precisamos ser pessoas performáticas. O coração de Ananias e Safira, em contraste ao coração de Barnabé, era um coração apegado ao material e desapegado das pessoas. Era um coração que buscava aplausos. Eles queriam ser Barnabé, inveja, e a sociedade do espetáculo fabricam artistas assim. Eles eram dissimulados, corações dissimulados, representando uma peça teatral onde a mentira agora começa a se tornar verdade. E Pedro precisava disso. Não era lei. O coração de Barnabé, eu quero relembrar com vocês. Desapegado ao material. Um coração voluntário, um coração sincero. Barnabé sabia que Jesus era tudo para ele. Lembra que da última vez que eu preguei, eu falei para vocês, Jesus, mais nada é igual a tudo. Jesus, mais alguma coisa é igual a nada. Lembre disso, eu vou repetir isso todas as vezes que eu puder. Porque Jesus, mais alguma coisa é igual a nada. Barnabé, no coração dele, era Jesus e só Jesus e mais nada. Então ele tinha tudo, absolutamente tudo. A coisa material não era o que afligia, não era o que ele estava lutando, não era o que ele queria. O coração dele voluntário quando viu a necessidade alheia. Não precisou que Pedro ordenasse, simplesmente precisou os olhos dele verem. Um coração sincero, ele foi honesto, ele deu tudo que tinha, não precisou mentir. Sabe o que ele se torna depois, Barnabé? Ele se torna um dos líderes da igreja. Ele começa apenas como um cara que dá apenas uma oferta de ajuda. E agora ele se torna um dos líderes da igreja de Jerusalém. Posteriormente, ele é enviado para plantar uma igreja em Antioquia. Você vai ver isso em Atos 11 e 13. Depois, sabe o que ele faz? Ele vai procurar um cara que talvez estudou com ele na escola de Gamaliel. O nome dele era Paulo. Falou: Paulo, vamos trabalhar comigo, vou te ensinar algumas coisas. Barnabé agora estava ensinando alguém, Paulo, na prática. Barnabé passa um ano trabalhando com Paulo, ensinando ele. Sabe o que Barnabé faz? Tanto o coração dele estava no reino, não nas coisas, que ele forma um belo de um time na igreja de Antioquia. Ele não fica com aquele time perfeito para ele. Ele envia Paulo depois de um ano. Fala: vai, Paulo, vai, prega para outras pessoas. Barnabé volta depois para a igreja de Jerusalém como um supervisor para ajudar a igreja de lá. Talvez se você falar: pastor, você está pregando a teologia da prosperidade, se eu tiver um coração assim, eu vou ser Barnabé. Ok, então nos pede no final. Barnabé, ele sabia que a missão dele era pregar o evangelho.
Evangelho, ele prega o Evangelho na Ásia Menor e ele é tirado de lá pelos judeus, jogado no meio da rua e apedrejado até a morte. Ok, sejam como Barnabés. Estejam dispostos a morrer por causa da verdade. Diferente da morte de Ananias, diferente da morte de Safira. Bem diferente. Totalmente diferente. A gente sabe. Tem algumas histórias que eu quero contar para vocês. Porque Deus só fala com a gente mesmo assim quando nossas máscaras caem de verdade. Quando a gente às vezes reconhece as nossas máscaras. Quando a gente fala, poxa, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Poxa, tudo que é meu é teu. Não tem nada nesse mundo, absolutamente nada. Absolutamente nada. Todas as minhas posses, eu sou apenas mordomo delas. Eu não estou dizendo que vocês têm que deixar de trabalhar, não. Trabalhem duro, mas guardem o seu coração, pois é do Senhor. Não só o seu coração, como o seu bolso também, e todas as coisas. Ele é Senhor de tudo, Ele não é o seu Senhor. Mas o Senhor só começa a falar com o seu povo quando algumas máscaras caem de nós mesmos. Eu quero, talvez, para a gente terminar e ilustrar vocês, a gente ilustrar com algumas histórias bíblicas. Elias, depois de ter matado mais de 400 profetas de Baal, quando ele ora ao Senhor, pedindo para que o fogo caísse do céu e acontecesse um milagre, então aqueles caras lá que estavam invocando o capeta lá, Baal, eles morrem tudo. Depois ele fica com medo e vai para uma caverna e se esconde na caverna. Sabe o que ele ora lá em 1 Reis 19? Depois de ter feito esse grande milagre, ele ora assim: eu não sou melhor que os meus pais. Deus, eu não sou melhor que os meus pais. Ele tira sua máscara, ele reconhece que não é ninguém. Ele sai da sociedade do espetáculo. Talvez fazer milagre como aquele, a sociedade iria aplaudir. E talvez no coração de Elias pudesse vir o orgulho. Mas Deus envia Jezabel, 400 homens não colocaram medo. Mas uma mulher bota mais medo do que 400 homens. Não falem a mim, mulheres. Uma mulher, não como Jezabel, por favor. Depois descubro quem ela foi. Uma mulher botou medo nele. E ele vai lá na caverna, se humilha, entra num estado em que ele tinha que se humilhar diante de Deus. E Deus fala com ele. Veio uma tempestade, não era Deus. Veio um trovão, não era Deus. Mas veio um vento suave que beijava o seu rosto. E esse era Deus falando com Elias. Depois que ele assume que ele não era melhor que seus pais. Deus começa a falar com o seu povo, com a sua igreja, quando nós às vezes entramos em cavernas como essa. Davi, quem não lembra de Davi, matador de gigantes? Né? Quem não lembra de Davi, futuro rei, o genro de Saul, aquele que matou o gigante e ficou e casou com a esposa de Saul. É interessante que as cavernas fazem parte da vida do crente, né? De novo, mais alguém na caverna, agora Davi na caverna de Adulão. Estava lá escondido, depois de tudo isso que tinha acontecido, depois de ele ter matado o gigante, depois de tocado pelo rei, depois de ter feito várias coisas. E então ele vai, e olha o que a palavra do Senhor diz: ajuntaram-se a ele na caverna de Adulão os homens que se achavam em aperto. Não eram matadores de gigantes, não eram genros de reis. Quem estava do lado de Davi na caverna de Adulão? Homens que estavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram de 400 homens. Deus começa a falar com Davi lá, junto àqueles homens, todos assumindo as suas próprias dívidas, os angustiados, os apertados, os endividados. Por fim, um exemplo, Paulo, amigo de Barnabé, ele depois de ter subido aos céus e ter visto coisas que nenhum homem viu,
Sabe o que Deus fez com ele? Portanto, para que ele assume, contando isso aos Coríntios, para que não ficasse orgulhoso, ou para que ele não colocasse a máscara exigida pela sociedade do espetáculo, daquele qual todo mundo faz parte. Sabe o que Deus fez? Olha o que ele fala. Talvez você fale, Paulo, conta alguma coisa legal que você fez. Paulo vai e fala aos Coríntios. Portanto, para que eu não ficasse orgulhoso demais, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear 3 vezes, para que eu não ficasse eufórico demais, ou orgulhoso demais. Deus enviou um mensageiro de Satanás para esbofetear a cara de Paulo, para que ele não fosse orgulhoso. Agora Paulo estava entendendo o que significa ser contrário à sociedade do espetáculo, quando ele vai lá em Filipenses 3, não sei se está ali, acho que não, está não tem problema. Aí Filipenses 3, preste bem atenção o que Paulo diz, e a gente vai concluir aqui. Por causa de Cristo, mais do que isso, considera, você pode abrir lá Filipenses 3, do 7 ao 11, mais do que isso, considera, por causa de Cristo, tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, como um monte de merda. Eu a considero como isso. Paulo dizendo como ele considerava a vida dele, como esterco. Ele continua dizendo, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Quanto a estes, àqueles como Ananias e Safira, àqueles da sociedade do espetáculo, que a gente pode inferir aqui, o seu destino é a perdição. Está lá no verso 19. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. E ele termina com a mensagem de esperança àqueles cujo coração são como de Barnabé. Aquilo que o Senhor deseja que a igreja seja. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Igreja, 3 conclusões para a gente terminar. Qual é o seu coração? Aonde está o seu coração? Antes dessas conclusões, talvez uma pergunta: aonde está o seu coração? Como você considera as coisas terrenas? Coração desapegado ao mundo. Primeiro ponto. Os bens e a riqueza, ou a riqueza, ela nos serve e nós não servimos a ela. Segundo, o coração apegado às pessoas. O coração de Barnabé era um coração certo, enquanto o de Ananias era um coração apegado às coisas materiais de si mesmo. Terceiro, um coração cheio de temor. O objetivo daquele acontecimento da morte de Ananias e Safira era para que a igreja aprendesse a ter temor ao Senhor. E sabe o temor, irmãos? Ele é um antídoto para a hipocrisia. Vou repetir, você pode anotar, você pode memorizar. O temor é um antídoto para a hipocrisia. O temor é um antídoto para a hipocrisia. O temor é um antídoto para uma vida teatral. O temor do Senhor nos proporciona lealdade, sinceridade e obediência.
coloquem de pé. Vamos orar? Ou talvez pode se sentar se quiser, quem se quiser. Pode ficar à vontade. Eu só queria que você, nessa oração, olhasse o seu coração. Como está o seu coração nessa noite? Antes de vocês orarem, ontem eu estava orando junto com a minha filha e eu contava para ela algumas coisas daquilo que Jesus havia feito. E eu falava para ela o quanto eu era pecador, ela olhava e dizia: mas você também erra, papai. É claro, mais do que você imagina. Mas no meu coração isso doía de falar. Não era fácil falar. Eu estava tirando, talvez, a máscara do super pai para minha filha. Mas ok, o que importa? Mas não era fácil. Nem um pouco fácil. Nem um pouco fácil. Eu falava para ela que eu errei várias vezes com ela. E ela queria saber quais eram os detalhes, aí eu fiquei com vergonha e não falei. Eu falei pra ela que eu errei com minha esposa, com a mãe, com minha esposa. E errei muito na vida. Errei essa semana. Mas isso doía no meu coração. Não era fácil. Mas esse é o convite do Senhor para sermos livres das máscaras que vestimos todos os dias. Vamos orar. Sabe, muitas das vezes nós colocamos máscaras de religiosos, máscaras de bondadismo, de mocinhos, enquanto às vezes nós somos muito parecidos com vilões. Senhor, faça com temor ao seu nome. Leve-nos a viver uma vida sem hipocrisia. Não queremos um coração semelhante ao de Ananias e Safira, mas nós queremos um coração diferente. Um coração que tem o Senhor como o Senhor de todas as coisas. E talvez no meio dessa crise, essa crise que o Brasil está passando, este seja o melhor momento para refletirmos sobre o nosso coração, sem nos preocuparmos em fingir, mas talvez reconhecer que precisamos do Senhor. Leve-nos a tirar as nossas máscaras dentro de nossa casa, perto dos nossos amigos, família. Leve-nos a sermos sinceros e sinceros de coração, mesmo que isso doa. Mas isso é necessário para que, como Paulo diz, para que a gente talvez não seja orgulhoso demais. Senhor, mesmo tirando nossas máscaras, e é o Senhor que nos convida a fazer assim, porque por nós mesmos nós jamais conseguiríamos. O Senhor nos aceita como somos. O Senhor nos aceita e nos ama como somos, pecadores arrependidos. Pessoas sem máscaras diante da mão do Senhor perfeito, de um Deus maravilhoso, de um Deus que nós viemos aqui para adorá-lo, um Deus que não julga, porque julgou o próprio Filho, um Deus que não nos deixa de amar, mas nos convida a viver uma vida sincera, amando-nos todos os dias. Peço que o Senhor nos ajude a viver assim, tanto a mim, em minha casa, no meu trabalho, junto a esta igreja que o Senhor me chamou para pastorear junto ao Diego, a esta igreja, Senhor, que o Senhor ajude a cada um deles em seu ambiente de trabalho, que o Senhor ajude a cada um deles em sua casa, que o Senhor ajude a cada um deles, aonde eles estiverem, a viverem com o coração totalmente aberto, sincero,
cheio de temor, apegado a Ti e apegado às pessoas. Porque é muito melhor o Teu reino em toda a sua justiça do que a sociedade do espetáculo. Nós oramos juntos no nome do Teu Filho